turma, sejam bem-vindos ao meu primeiro podcast Alimentando o Papo. Hoje, o nosso convidado super especial está aqui e ele é uma pessoa muito querida, uma pessoa muito alegre, muito divertida, e foi por isso que eu chamei ele para complementar esse primeiro podcast. Ele é formado pela Universidade Unieuro, especialista em nutrição clínica e esportiva, com prática nos processos de emagrecimento, hipertrofia muscular e aumento da performance física. Essa pessoa é uma pessoa muito querida, no qual eu gosto muito. É o Ramon Batista, né, o nosso convidado. Tudo bem, Ramon? Olá, Andressa, tudo ótimo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite. E de cara eu já aceitei, nem perguntei o que era direito. Ramon, tô abrindo um podcast, você quer participar? Quero, nem perguntei o tema nem nada. A gente já se conhece há um tempinho bom, na verdade. Já tive a oportunidade de trabalhar com você em alguns outros quesitos e foi uma oportunidade maravilhosa. Então estou bem feliz de estar aqui. Eu espero trazer um pouco de conhecimento da minha prática também para os ouvintes. Vai ser ótimo, né? O Ramon falou um pouquinho sobre essa questão, né, da gente se conhecer um pouquinho. Na verdade, a gente conheceu através da NutriBox, né, que é a empresa que faz as refeições congeladas. E ele, assim, foi uma pessoa que trouxe muitos benefícios para a empresa. Então, eu agradeço muito e é uma honra estar aqui com você, né, compartilhando esse conhecimento que vai ser tão bom para a gente, enriquecedor para a gente, quanto para os ouvintes. Então, nosso tema é emagrecimento e hipertrofia muscular. Como os dois se casam, como eles se correlacionam. A minha primeira pergunta, né, assim, bem, vamos dizer, curiosa, que é um pouquinho sobre, eu queria que as pessoas entendessem o que realmente é o emagrecimento, né, porque as pessoas, perdem peso, emagrecem, volta, ganha peso, enfim, o que é um emagrecimento e o que é a hipertrofia, né? Qual a diferença dos dois, ou os dois andam separados, andam juntos, como que é isso, Ramon? Certo. Eu acho muito interessante começar por essa pergunta, porque é a dúvida dos nossos pacientes, e quando não é a dúvida, é o objetivo principal, né? Você pergunta, qual é o seu objetivo hoje aqui no consultório? E a maioria responde, eu quero hipertrofia muscular e emagrecimento. E às vezes nem sabem, infelizmente, o que se refere a isso, né? A gente está numa época que a mídia digital joga um monte de informação, a gente não sabe o que é verdade. Né? A gente não sabe o que é verdade, o que é mentira, o que realmente é, o que é adequado, o que não é. Então eu gosto muito do conceito de emagrecimento, que dentro da nutrição está relacionado com perda de gordura corporal. Então toda vez que a gente fala em emagrecimento, a gente está falando em perda de gordura e não necessariamente em perda de peso. Então por isso que é muito importante, e a maioria dos nutricionistas hoje tem ferramentas para avaliar a composição corporal da paciente. Então quando nossos clientes chegam no consultório, a gente faz uma avaliação antropométrica, seja por exame de bioimpedância ou por protocolo 7 dobras, e essa avaliação vai nos mostrar a composição corporal dessa pessoa. Ou seja, a pessoa pode ter 70 quilos, sendo que mais de 80% deste peso é constituído de músculo, sendo que 20% é gordura corporal, então a gente faz essa métrica ali no consultório. E a partir disso, dentro dos valores de referência, a gente vê se essa pessoa está em excesso, se ela precisa de emagrecimento ou não. E, mais uma vez, emagrecimento é músculo. Então, isso pra gente é péssimo, uma perda totalmente péssima. Então, perder peso de balança não necessariamente está relacionado com bons resultados. Então, isso é muito importante porque, às vezes, as pessoas, eu quero emagrecer, quero perder gordura. E aí, ela acaba utilizando o peso de balança como um critério definitivo. E não é. Como eu falei, às vezes ela perdeu 10 quilos, esses de 10, 7 foram massa muscular, foi desidratação, então ela teve uma perda totalmente inconsequente ali. O que prejudica muito a saúde, né? E a hipertrofia, como que a gente vai explicar exatamente como que a gente consegue adquirir a hipertrofia, que é o que também muitos pacientes chegam no consultório pedindo, né? Às vezes é junto, emagrecimento e hipertrofia, e às vezes não. Às vezes a pessoa é magrinha e só quer hipertrofia. Que é a hipertrofia?
Uma pergunta bem interessante, porque quando a gente fala em hipertrofia muscular, a gente está falando de um aumento de volume do músculo e também da sua função. Então, o nosso corpo, perfeito como ele é, porque eu acho, quando você estuda fisiologia, você percebe que tudo é muito perfeito. Fisiologia e bioquímica. Nossa, você pega ali e você fica, gente, faz sentido. Porque o nosso corpo ele faz totalmente sentido quando você para analisar as causas do porquê ele muda. Sim. Seja na gestação, com você como mãe mais que ninguém entende essa parte de mudanças, né? E ele também se adapta por razões fisiológicas. Então, quando a gente fala em hipertrofia, a gente está falando de um aumento de massa muscular e de função para lidar com estímulos externos. Então, o que o nosso corpo faz? Se a pessoa está pegando mais peso, ela está tendo que fazer mais força, ele entende que aquela musculatura, ela necessita de um aumento de tamanho e de um aumento de força, de função. Então, a gente chama isso de hipertrofia muscular. Então, quanto mais o indivíduo tem hipertrofia, geralmente mais forte e com mais aumento de volume muscular, ele é, né, mais musculoso, vamos dizer assim. Só que é interessante mencionar que a hipertrofia muscular, ela não está relacionada, como muitas pessoas pensam, com estética. Muita gente ainda acredita que eu só vou para a academia praticar uma musculação ou praticar algum exercício que gera estímulo para a hipertrofia, porque eu quero ter um corpão do verão. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, as pessoas que mais precisam de hipertrofia são idosos, para justamente não ter sobrecarga óssea, para ter uma função motora melhor. Pessoas que têm dores na coluna, sejam independente da idade, isso melhora a postura. Pessoas que não têm muita disposição, que têm um metabolismo baixo, porque no final das contas, a nossa musculatura é que gasta energia. Todas as atividades que nós fazemos requerem movimentos, e esses movimentos requerem ali a função muscular. Então, se eu tenho mais músculo, tenho mais força, consequentemente eu também gasto mais energia. Entendi. Então, a hipertrofia, resumindo, né, porque eu explano, vou lá no além, mas em resumo, a hipertrofia seria o aumento do volume muscular e da função muscular. E tem até aquela coisa assim, né? Pessoas, né, adulto, enfim, sei lá, entre 20 e 30 anos, não vou pra academia não, quero ficar musculosa, não. Principalmente mulheres, né? Tem muitas mulheres que têm esse preconceito, de ver aquela mulher mais definida. Então, não quero ficar dessa forma. E aí acaba não indo, mas como você falou, muitas vezes, quem precisa da musculação, principalmente são os idosos, né? E é muito importante a gente ficar, como se diz, ligado, né, nessas questões de saúde, que a musculação ela ajuda bastante em vários processos. Né? Ela melhora, eu acho muito interessante, eu nunca esqueço. Vou contar uma historinha pessoal para você ter ideia de como a hipertrofia é importante no contexto clínico e às vezes você nem percebe. Fui fazer um exame cardiológico e tava na esteira. E tô lá, o médico colocou eu para correr. Corre nessa esteira aí, meu filho, como se fosse, né, estivesse fugindo de alguém. Eu tô lá. Minha pressão caiu. Quase desmaio no exame. Aí, nossa, Ramon, sua pressão caiu bastante. Chegou, não me lembro quanto, mas era bem baixa, porque eu tava vendo estrela. Ele falou, senta um pouquinho, eu realmente passei mal. Ele falou, Ramon, estranho, você é muito novo, não era para sua pressão cair tanto. Vamos analisar se você tem algum problema pressórico de fato, se você tem algum tipo de problema na safena, no retorno venoso, e me encaminhou para um angiologista. Fui para a consulta com o angiologista e ele falou, olha, sua safena é pequena, a safena ajuda muito nesse retorno, mas analisando seus exames de força, porque nesse dia eu também fiz exame de força na clínica, a minha força de posterior de perna e panturrilha era uma vergonha. Vergonha total. E não tinha muita musculatura também não, era uma canelinha bem sem vergonha. Quando ele olhou... Já tô gente se olhando ali. Aí eu, nossa, que canelinha sem vergonha a minha. Ele falou, Ramon, seu retorno venoso, ele não é bom. Aí eu... Porque assim, a gente é da saúde, mas a gente não entende tudo. Sim. Aí eu olhei pra cara dele e falei, tá, mas agora você vai explicar de uma forma que eu entendo, doutor, porque eu não entendi muito bem. Ele, não, Ramon, o seu sangue, quando você está praticando exercício, por exemplo, uma corrida, ele vai para as pernas, ele vai para os membros inferiores. O seu problema, a sua pressão está caindo porque não está havendo retorno desse sangue que está lá na perna, novamente para o restante do corpo.
Então isso me mostra, e até os exames confirmam, que você não tem muita musculatura de panturrilha, não tem uma função boa aqui dessa musculatura interna. E quando você tem uma musculatura boa de panturrilha, ela serve como segundo coração. Então o músculo pega e bombeia esse sangue de volta. Então isso controla o seu nível pressórico. Então o que você vai ter que fazer? Praticar musculação, fortalecimento de panturrilha, posterior de perna, anterior de perna, porque, em resumo, elas não estão muito boas. Aí eu olhei assim e falei, olha só, então eu preciso de hipertrofia para controlar meus níveis pressóricos, controlar minha pressão para não ter queda, passar mal, para eu poder correr e fazer uma atividade, às vezes, que a gente nem considera pesada. Aí mostrando que a hipertrofia, mais uma vez, não está relacionada só com a estética. É verdade, sempre com a saúde, né? A maioria das vezes com a saúde. Só que aí tem aquela questão da mídia pegar muito no pé e colocar sempre o contexto estético. Aí é isso. Sim. Não é porque você vai pra academia que você vai ficar musculoso. Até porque se fosse eu estaria mais fortinho também. Eu até gostaria de estar mais forte. Só olha pra mim e fala, você é nutricionista esportivo, porque você não parece com o Hulk? Eu disse, pois é, também queria saber. Né? Infelizmente, como vocês podem ver, não é porque você vai um mês para a musculação que você ficou igual o Hulk, não é mesmo? E tem esse medo. Tem essa questão, Ramon, mas eu vou pra academia, eu vou ficar muito forte. Eu sou, meu bem. Ou você não se sabe você souber, é difícil. Se você souber, se eu te contar direitinho aqui, vai chorar eu e você. Porque a gente fala que um treino bem feito, às vezes com personal, seguindo a alimentação saudável, esses pacientes ganham 300 gramas, 400 gramas de massa muscular. Às vezes ali no começo, né, como a pessoa nunca praticou musculação, ela chega a ganhar 1 quilo, 1,5 quilo. Mas é difícil, exige muito esforço ali. Então, para a pessoa chegar a ter um corpo musculoso mesmo, que é o medo de alguns, requer muito tempo e você tem que ter um treino muito específico para aquilo. Então, gente, pode ir para academia, tá, ouvintes? Vocês não vão ficar igual o Hulk por frequentar a academia com foco em saúde, tá? Verdade. Podem ir. Não, você falou assim, medo de alguns e desejos de outros, né? Com certeza, tem essa parte também. Tem essa parte também. É difícil correlacionar os dois, né? Entre a pessoa que não quer, não vai, porque, enfim, vai ficar musculosa, e aquela pessoa que quer muito, mas como você falou, é complicado. Chegar nesse patamar de ficar musculosão, claro, vai depender muito também. Acredito que a genética tem muito a ver com isso, né? E também com a disciplina, muita disciplina, muita insistência, que aí a pessoa consegue chegar para quem quer, né, chegar nesse nível. Exatamente. E uma perguntinha, assim, que eu também vejo muito mesmo, tem como, ao mesmo tempo, emagrecer e ganhar a massa muscular, ter hipertrofia? Tem como, por exemplo, em um mês, a pessoa perder, sei lá, 2, 3 quilos e ganhar 1, 2, fazer essa conversão? É possível? Pergunta interessante. Eu vou ter pessoas. Vou ter muito cuidado com a resposta. Porque senão essa aqui é a resposta que todo mundo vai ficar com o ouvido assim pertinho da tela. É possível, mas existem... Porque na nutrição ela não é uma ciência exata, e é por isso que eu gosto muito da nutrição, porque tudo envolve uma contextualização. Então, no consultório pergunta, doutor, ó, Ramon, se eu fizer tal coisa, vai gerar tal resultado? Não sei, vamos analisar. Não existe uma resposta pronta, porque depende de vários contextos. Sim, as pessoas são indivíduos, são únicas, né? Da mesma forma, sei lá, que eu respondo, que eu tenho uma resposta boa, sei lá, com, enfim, um determinado alimento, outra pessoa não tem. Ou condutas, então, exatamente. É aquela questão de analisar, de acompanhar. Por isso que não tem como ir no nutricionista uma única vez e não retornar mais, né? É impossível. É um acompanhamento, é um processo. Você tá certíssimo. Eu falo que a nutrição parece muito terapia. Sim. Porque na terapia, e isso eu falo para meus pacientes. Os pacientes chegam, Ramon, eu vou vir Eu falo, olha, eu nunca vi ninguém com depressão chegar no psicólogo em uma sessão e sair curado da depressão. Se alguém descobriu, me fala que esse psicólogo é muito bom. Né? Então, são coisas que envolvem comportamento. A alimentação envolve comportamento, envolve
mudança de hábito, envolve uma disciplina, envolve N coisas. Então, eu falo que, enquanto nutricionista, nosso principal papel, e isso eu falo para todo mundo, que o nutricionista bom não é aquele que tem uma grande bagagem científica, é aquele que tem uma interpretação muito boa das coisas que são apresentadas para ele, né? Então, no sentido de, opa, peguei esse contexto aqui, vou fazer essa conduta e depois conseguir analisar o novo contexto que o paciente se encontra para saber analisar se a resposta foi positiva ou não. Mas voltando para a pergunta, pacientes que chegam para mim, por exemplo, em quadro de sobrepeso, obesidade, que tem um percentual de gordura maior, o que eu explico para eles? Olha, hipertrofia é um processo que requer gasto energético, ele requer energia. Porque a hipertrofia nada mais é, eu gero microlesões na minha musculatura, então é como se eu gerasse pequenos machucados, vamos colocar entre aspas, tá? Ali na minha musculatura, e ela vai gerar uma recuperação disso, vai se recuperar dessa lesão e, consequentemente, para que não haja aquela lesão daquela forma de novo, ele se prepara para aquele estímulo. Então, opa, vou aumentar de tamanho, vou aumentar de função para conseguir aguentar essa carga que eu vou ser submetido novamente, né? Então, ele se adapta. Esse processo requer energia. Se o paciente ele tem um percentual alto de gordura, significa que ele tem energia acumulada. Para quem não sabe, gente, gordura nada mais é do que energia acumulada. Bora gastar essa tá? energia. Então, o processo de hipertrofia ele requer energia. Se eu tenho muita gordura acumulada, logo eu tenho o quê? Muita energia para esse processo. Só que o que as pessoas não entendem? As pessoas pensam da seguinte forma, em sua maioria, tá? Para hipertrofia eu tenho que comer muito. Então, se eu quero aumentar músculo, logo eu tenho que ter uma dieta hipercalórica, cheia de carboidrato, muita proteína. E já penso que para o emagrecimento, eu tenho que ter o inverso. Eu tenho que ter uma dieta restritiva, eu não posso passar fome. E não é bem assim. Então, dentro de um contexto de um paciente com sobrepeso, obesidade, que tem um excesso de energia, o que eu vou fazer na conduta? Olha, você já tem muita energia acumulada. Então, eu não preciso te dar, se você gasta 3.000 calorias, eu não vou te dar de consumo 3.000 calorias. Eu vou te dar 2.000 calorias na sua dieta. 1.000 calorias você vai utilizar da gordura que você tem acumulada. Você tem que praticar musculação, porque a hipertrofia não vem do céu. Você vai praticar musculação bonitinho. Tá praticando musculação, tá com o estímulo certo. Tá com a dieta tranquilinha, não fiz uma restrição tão grande. Você tem um acúmulo de gordura, essa gordura ela também é utilizada como fonte de energia, o que acomete um emagrecimento, e por estar com o estímulo certo de musculação, você acaba ganhando músculo. Então, nesse caso, eu vejo muito. Tanto é que paciente obeso, eu falo, pelo amor de Deus, entra na academia. Porque a gente vai aproveitar essa questão de gordura corporal que você tem para conseguir musculatura, para aumentar a sua função muscular de agora. Diferente do que alguns pensam, que eu estou obeso, eu vou primeiro emagrecer 100%, chegar ao peso ideal para depois iniciar a musculação. Tem os dois pensamentos, né? Tem aquele pensamento que acha que dá para fazer os dois, e tem esse outro pensamento que quer fazer por etapa. Que quer fazer por etapa. Eu falo, não, se você está obeso, está com sobrepeso, pode ir para musculação, que a gente vai aproveitar essa gordura como fonte de energia para ter mais hipertrofia. Agora, existe outro contexto, que é o paciente que chega para mim com um percentual baixíssimo de gordura, que é aquele paciente que chega às vezes com 5%, 4%, às vezes é um paciente com IMC até de baixo peso. Esse paciente, ele precisa, mais uma vez, de muita energia para a construção muscular, mas ele tem pouco acúmulo energético, ele não tem muita gordura corporal. Aí, esse já é o paciente que a gente entra com a dieta realmente mais hipercalórica e até explica, olha, como a sua dieta ela tem um nível de calorias bem alto, talvez você também ganhe um pouco de gordura corporal. Só que esse paciente tem um percentual de gordura tão baixo que ele precisa da gordura. Que até o que ele ganha, se ele ganhar 2 kg de gordura, 3 kg, ele vai sorrir. Sim. Porque vai ficar bem distribuído, ele não vai se incomodar e não vai gerar nenhum tipo de prejuízo para a saúde dele. Em contrapartida, ele está na musculação, está com o estímulo certo, aí ele também começa a ganhar músculo. Mas nesse caso, ganha um pouquinho de gordura, por exemplo. Sim. Então, depende muito de cada contexto. Mas, por exemplo, nesse caso de obesidade e sobrepeso, eu vejo sim uma possibilidade muito alta de
emagrecimento juntamente com hipertrofia, e no caso de um paciente com percentual bem baixo buscando hipertrofia, eu vejo um pouquinho, às vezes, de acúmulo de gordura ali no meio. Aí depende de cada caso, da resposta de cada indivíduo. Cada um é único, né? Como a gente tinha falado antes. E a alimentação, Ramon? Eu sei que você falou um pouquinho já sobre alimentação, né? Sobre um pouquinho das restrições calóricas. Às vezes tem restrição, não tem restrição calórica. Mas aquela questão assim, quero ganhar massa muscular. Realmente tem essa questão? Muita proteína, muito carboidrato? Ah, eu quero emagrecimento. Ah, realmente precisa restringir tanto? Você poderia, não, né? Claro, cada pessoa é individual, mas poderia citar alguns alimentos que poderiam auxiliar nessa questão, né? Eu até tava brincando antes da gente começar a dar água com limão, porque água com limão, falou em água com limão, eu só lembro de você. Essa questão, né? Vamos até trazer talvez um pouquinho essa questão da água com limão, porque você falou muito sobre essa questão de água com limão nas redes sociais. E é algo assim que às vezes a gente brinca, mas assim, querendo ou não, é sério, né? Tem pessoas que ainda acreditam com água com limão, água da berinjela, água de sei de quê, para emagrecimento. Tá certo? É legal fazer? Não é legal? Como é que é? Tem até questão também, né? A gente tá aqui tomando um suco verde. É legal essa questão do suco verde, não é? Né? Traz mesmo o benefício do emagrecimento. E também algumas questões, né? Da hipertrofia muscular, aquela questão de comer muita carne, comer muito carboidrato. Você poderia falar um pouquinho pra gente sobre isso? Eu acho que o ponto que você tocou agora é muito interessante para vários contextos, mais uma vez, para trazer realmente conhecimento. Quando a gente vai consultar algum paciente, independente do objetivo, eu gosto muito da ferramenta que nós, nutricionistas, somos os únicos profissionais que sabemos fazer isso bem feito. Somos, acho que os únicos que fazemos no dia a dia, que é o recordatório inquérito alimentar. Somos habilitados. Habilitados também, né? E eu amo recordatório, eu amo inquérito alimentar. Amo. Por quê? É uma pergunta maravilhosa, né, que traz pra gente o que o paciente fez, porque assim, às vezes ele tá na nossa frente e muitas vezes não é nem porque não quero falar, ele vai me julgar, mas esquece mesmo. Às vezes a gente esquece, sei lá, se deixou a panela de pressão ligada. A gente não tem noção. Às vezes quando eu, enquanto nutricionista, você também pergunta pro paciente o que você come no café da manhã, a pessoa, nossa, nunca me perguntaram isso. Aí a pessoa começa a refletir sobre, aí ela, calma aí, porque eu não lembro. Aí ela começa falando, aí você vai pro almoço, aí ela, nossa, como eu como biscoito, né? Nossa, como eu tomo café no dia? Aí a própria pessoa começa... Ela não sabe. Ela não sentou e analisou o seu processo de alimentação, o seu consumo, né? Aí eu gosto muito, hoje inclusive aconteceu um caso bem interessante que eu vou trazer um pouco para cá também. Quando a gente fala em contexto, seja de emagrecimento, seja de hipertrofia muscular, eu acho muito importante pegar o contexto da pessoa mais uma vez. Eu sempre vou falar de contexto, contextualização, acho importante. A gente tem que pegar o todo. Você tem que pegar tudo e, opa, agora eu entendi o que está acontecendo. Então, gosto muito da área de nutrição comportamental, ler sobre me fascina. E essa área de nutrição comportamental está crescendo muito. E é muito legal. Muitos nutricionistas estão estudando isso, porque além de trazer a parte da alimentação, traz também, né, essa questão comportamental da pessoa, do cliente, do paciente. É bem interessante. Porque tem um livro que menciona que antes de existir a nutrição, já havia a alimentação, já havia o hábito de comer antes da ciência de nutrição. Então as pessoas comem por... Eu falo, gente, no funeral tem comida, no casamento tem comida, tudo envolve comida. A comida, ela envolve uma parte psíquica, ela envolve um emocional, ela envolve cultura, ela envolve N coisas. Você deixa de comprar, sei lá, roupa, caderno, caneta, tudo, mas a comida ela tá ali. Ela tá ali. Tá ali com relação à cultura. É uma parte do nosso... E aí quando a pessoa fala assim, Ramon, quais alimentos vão? Eu falo, gente, é o todo. Não é porque você come um brigadeiro no seu dia que sua alimentação é ruim, assim como não é porque você come salada que sua alimentação é maravilhosa.
Eu falo isso para todo paciente. O paciente meu chega, eu amo. Ramon, eu estou fazendo jejum intermitente. Primeira frase, quero emagrecer, estou fazendo jejum intermitente. Ótimo. Então me conta, qual a sua primeira refeição? A minha primeira refeição é o almoço. Tá bom, então você está fazendo jejum intermitente, você comeu o almoço. E o seu lanche da tarde? Ok, então, Ramon, eu chego no lanche da tarde morrendo de fome. E aí, Ramon, eu não preparei o meu lanche da tarde. Aí eu vou saber onde ou aonde. No fast food, eu compro uma promoção de fast food. Aí eu, nossa, interessante. E o jantar? O que você come? Então, Ramon, o jantar, a Linda tá ali perto do jejum, não sei o quê. Só que eu não preparei comida. Aí eu vou lá novamente e compro uma promoção, uma pizza. Nossa, a sua estratégia até é excelente. Você fica uma janela de tempo muito grande sem comer, não come seu café da manhã, que eu acho uma refeição maravilhosa, mas você começa ali à tarde, à noite, morrendo de fome e vai para esse tipo de refeição. Ou seja, estratégia jogada no lixo. A mesma coisa tem paciente diabético. Outro contexto que diabético é um ser humano assustado. Eu já tenho uma senhorinha que fala para cá, não podia comer banana. Aí eu falo, quem disse que você não pode comer banana? Oh, meu Deus. Com resistência à insulina, você não pode comer banana, não é nem um diabetes ainda, você não pode comer uma banana? Como assim? Vamos lá, me conta o que a senhora está comendo, que eu fiquei interessado em saber da alimentação diária da senhora. Vamos ver se a banana é realmente uma vilã? Vamos. Café da manhã da senhora, o que a senhora come? Então, eu como biscoito, água e sal, umas 6 unidades, e café com açúcar, o café com açúcar. A senhora consumia até ontem café com açúcar, é isso. Tá bom. E o almoço da senhora? É arroz, uma saladinha, um feijão e a carne. Não, perfeito. E à tarde a senhora come o quê? À tarde eu como novamente biscoito, água e sal, e tomo um suco. Suco de quê que a senhora toma? Um suco de laranja. A senhora adoça? Adoçava, mas aí a médica pediu pra eu parar também de sujando. Tá bom. E à noite a senhora comia o quê? Porque eu ouvi falar que o médico X falou que não era para jantar. Eu, não é para jantar. A senhora comeu o que então no jantar da senhora? Eu estava comendo um pão francês com margarina e alguma coisa. Aí eu, olha, o que a senhora me fala? A banana ela não tem problemática aqui, não é a maçã, não é a frutinha da senhora. A senhora está consumindo alimentos que não são tão interessantes. A senhora não está comendo, por exemplo, aqui, ao invés de só comer biscoito, água e sal, vamos colocar um pãozinho com ovo, um queijinho. Vamos colocar, ao invés desse café com açúcar, vamos trocar a princípio por um adoçante até a senhora se adaptar a tomar sem. Só aí eu já melhorei a refeição de café da manhã dela. Eu já melhoro o quadro da resistência à insulina, melhoro o contexto de emagrecimento. E não muda tanto, né? Às vezes é uma substituição, alguma coisa que tire, enfim, não tem essa mudança toda que as pessoas pensam do nutricionista. Mas eu vou me preparar psicologicamente, porque vai mudar tudo, tem coisas que eu não vou conseguir comer. Eu adoro, sei lá, minha banana. Mas às vezes nem é, né? Aí eu falo assim, dentro desse contexto de água de limão, que eu ficava louco, o pessoal fica não, mas essa água porque teve uma época que ficava água com limão. E teve um belo dia que eu me irritei. Só que eu não sei por que as pessoas acham bonitinho eu irritado. Eu nunca entendi isso. Então, se eu apareço irritado, vou falar indignado na rede social, as pessoas acham fofo. Não sei de onde tiraram que eu sou fofo e irritado. E virou um meme. Então, assim, toda hora eu falava, gente, pelo amor de Deus, parem com esse negócio de água com limão. Vocês não fazem nenhum exercício, não muda nada na alimentação de vocês. A alimentação de vocês está péssima. Aí vocês realmente juram que vocês vão acordar, tomar água com limão em jejum e o problema da vida de vocês está solucionado. Pensa comigo, gente, se limão fosse tão água com limão, você acha que o limão ia ser barato desse jeito? Não é, isso é verdade. Limão não ia ser barato não, gente, não ia ter limão no mercado. Ia estar em falta, limão seria uma fruta extinta. Não faz isso não, gente. Aí a pessoa, não, Ramon, mas a fulana toma água com limão. A fulana emagreceu uns 10 quilos. Eu disse, a fulana, eu acompanhei há uma semana essa blogueira que você tá falando. Ela tem personal, ela tá fazendo dieta, tá lá com as marmitinhas tudo prontinha no horário, pesada, tá fazendo exercício com o personal, sabe lá o que ela tá fazendo por fora. E aí você realmente acredita que foi água com limão que ela tomou que fez milagre? Aí eu fiquei uma época revoltado. E é muito disso. Eu falo que é de um grande interesse que haja um produto da moda. Então, é de interesse da indústria, igual foi na época do óleo de coco, por exemplo. Nossa. O óleo de coco, na época eu não era formado em nutrição.
E eu trabalhava em uma loja de produtos naturais. E vendia o quê? Óleo de Óleo de coco. coco. Gente, o pessoal chegava. Se preparem, vai sair uma reportagem sexta-feira num canal aí, um telejornal famoso que passa sexta-feira à noite falando de um monte de crença alimentar e não sei o quê. E o tema vai falar de óleo de coco. Sexta-feira. Sábado a gente abria a loja e ia trabalhar. Ixi, bombou a loja. Andressa, você não tá entendendo. Não tinha pra quem queria. A gente tinha que fazer lista de reserva, de nome reserva, Não acredito. pra comprar. Eu Olha, não- senhora, não tem hoje, mas vai chegar essa hora que eu quero. Já reserva uns 3 pra mim. E era óleo de coco na salada, era óleo de coco pra refogar os alimentos, e era óleo de coco puro, e era óleo de coco. Óleo de coco pra várias coisas. Né? Aí você imagina comigo, a empresa que produz óleo de coco, ela tá gostando ou não tá gostando desse tipo de matéria? Aí outra pergunta, será que essa empresa, ela tá ou não tá patrocinando esse tipo de Era essa a minha pergunta. comunicação? Então isso acontece com suplemento, Sim. isso acontece com alguns produtos alimentícios, foi assim com goji berry, foi assim com a semente de chia, com a farinha de linhaça. Aparece algo milagroso, só que se algo, ele pode até ter benefícios, não descarto Com benefícios, certeza. mas sozinho não faz diferença. Não faz nenhum alimento, na verdade, né? Nenhum alimento sozinho vai fazer diferença. A gente precisa incluir na dieta, mudar os nossos hábitos e incluir outros alimentos que auxiliam também, né, o nosso objetivo, seja emagrecimento ou hipertrofia, né? Então, um alimento sozinho não faz verão não, né? Igual Eu pensei nessa frase, exatamente. uma andorinha não faz verão. É igual eu falo, gente, não é porque você comeu um hambúrguer no final de semana que você atrapalhou o seu processo de A mesma coisa em emagrecimento. relação a isso, né? E não é porque você toma água com limão que você vai gerar emagrecimento. Justamente. É contexto, tudo envolve contexto. E aí por isso que eu acho muito importante nós, profissionais nutricionistas, e às vezes eu acho que nós somos valorizados por isso, que as pessoas dizem, não, eu vou jogar aqui No no YouTube, no canal aqui de pesquisa, Verdade. e ele vai me dar uma dieta, vai me dar a resposta que eu quero. Eu falo, mas será que ele contextualiza o seu dia a dia para você? Porque eu acho que não, ele não vai conseguir pegar e analisar várias vertentes do seu dia a dia, da sua composição, do seu exame bioquímico, para dizer, fulano, você tá... Isso aqui que a gente pode melhorar. Isso eu ainda não vi. É verdade. Então, é bem aí, complicado. Vou Acho puxar a que sardinha isso não pra vai ter nutrição aqui, não por ser nutricionista. Nada mas, que né? isso Mas eu acho importante. Com certeza. A gente falou um pouquinho sobre alimentação, né? O alimento in natura. E os suplementos? Quando é interessante entrar com alguma suplementação? Existe aquela né, sei lá, suplementação para emagrecimento, para hipertrofia? Como é que é isso na prática clínica com alguns indivíduos? É outro tema que eu amo, suplementação. E aí tem gente que não gosta de mim por causa da suplementação também. Ramon, você é contra a suplementação? Não, gente, não sou contra a suplementação, calma. Mas suplementos nada mais são do que gorduras, ou proteínas, ou micronutrientes, ou minerais, concentrados ou isolados em uma quantidade X ou Y. Então, todo suplemento ele vem da base alimentar. Tá? Então não existe, criamos uma proteína do zero. Essa proteína vai vir de algum alimento. Você pode tomar proteína isolada de ervilha, você pode tomar proteína isolada do soro do leite. Sempre vem de um contexto alimentar. Então, se eu não tenho suplemento, eu consigo isso de fonte alimentar. Porém, entretanto, todavia, eu acho vários suplementos eficazes no dia a dia no sentido de praticidade. Então, eu nunca esqueço. Tem uns pacientes que pegam a gente que você pensa, nunca serei surpreendido. Cuidado. Tudo é possível. Isso é verdade. Esses dias mesmo eu peguei uns casos que eu falei, gente, o que é isso? Nem sabia que isso existia. E a gente aprende outras profissões também. Não sei se é assim. Eu imagino que com certeza. é ótimo. Aí eu, às vezes, eu tenho até que me segurar, porque é interessante. Atendi esses dias, dessa semana, 2 pacientes. Ramon, preciso de praticidade. Aí eu, meu Deus, eu uso essa frase todo dia, praticidade. Aí, mas me conte, como é que é? Aí, novamente, o que que vem aí? Contexto, contextualização. Atendi 2 policiais. Não, minto, atendi um policial de ações especiais
Achei super massa. Eu falei, gente, isso existe. Falei, como é que é isso? Aí, olha, tem umas missões, a gente vai pro mato, a gente fica no mato acampado e não sei o quê. Tipo aquelas perseguições, quando o bandido vai pro mato, não sei o quê. Meu Deus do céu, aí eu conte-me mais. Aí eu já tava perdendo ali o foco da coisa. Aí eu achando tão interessante. Não, eu já tava, gente, me conta da sua profissão, que legal. Aí eu falei, Ramon, não tem como, não tem restaurante, não tem geladeira, a gente tá literalmente no mato. Aí eu, o que eu faço com a pessoa dessa? Tá literalmente no mato. Aí eu penso aqui em barrinha de proteína, acho saudável barrinha de proteína, composição boa? Não acho. Mas pensa, o homem tá lá no mato, não tem o que comer, ele não tem uma padaria perto, não tem como levar iogurte nem nada disso porque vai estragar, não tem como levar carne. Aí eu penso que, gente, eu vou tacar um suplemento aqui de carboidrato para ele, porque ele dilui na água, e se ele não conseguir comer, então é uma fonte de carboidrato. Vou passar um whey protein aqui para ele, porque se ele não consegue comer proteína, ele dissolve ali na água, que é o que tem, e bebe, vai ser barrinha de proteína. Vamos colocar aqui castanha, porque castanha consegue levar. Então, olha só que perfeição ter suplementos e alguns alimentos até processados nesse momento. Porque, querendo ou não, eles acabam sendo de maior facilidade para conservação. Com certeza. Aí eu falei, olha, então vamos colocar suplemento aqui, porque você não vai conseguir levar comida. Claro que esse paciente tem 2 dietas. No dia de missão, Sim. No dia sem missão. Porque no dia sem missão ele está em casa, está no escritório. Ele pode comer um sanduíche com ovo, Sim. Ele pode comer um cuscuz, ele vai comer alimento até porque é mais gostoso do que ficar na parte de suplemento. Até porque, né, a gente começa a comer pelos olhos, né? Então, exatamente. A gente olha. E é mais agradável. A gente agradável. gosta daquilo, né? Com certeza mais agradável que comer, mastigar o alimento ali propriamente dito, que é uma suplementação, é verdade. Só puxando um pouquinho, né, disso que você mencionou sobre a suplementação, você disse que a suplementação vem proveniente de algum alimento. Então, se a pessoa tem um alimento disponível, né? Para que a gente vai recorrer aos suplementos? Não é isso? Basicamente. Aí também outro contexto, só para não deixar tão generalizado, mas em base a isso, tá, gente? Se você tem a oportunidade de comer, tem um gasto energético tranquilinho, eu vou colocar comida. Porque a nutrição, a parte de suplementação, ela surgiu pela necessidade desportiva, pelo esporte, tá? Então a maioria dos suplementos que nós temos, vamos falar de whey protein, creatina, eles vieram muito voltados para a parte esportiva. O que é a parte esportiva? É isso eu amo também. Ramon, eu procurei você. Mas por que você me procurou, fulano? Porque você é nutricionista esportiva. Eu sou. Quanto tempo você pratica de musculação? 30 minutos. Eu falo, então. O meu estagiário consegue te atender tranquilo, tá? Você não é atleta, mas ok, vamos lá, tô tudo bem. É bem importante a gente, né, mencionar isso, verdade. Porque quando eu falo de nutrição esportiva, por exemplo, eu atendo contextos onde paciente ou a paciente treina. Eles acordam, mal conseguem tomar um café da manhã, porque a questão da nutrição esportiva ainda tem a parte gastrointestinal, que é maravilhosa. Ramon, vou competir crossfit hoje, tem jogos do crossfit. Ótimo! Que horas? 7 da manhã. E eu não me dou bem com o estômago cheio. Aí você fala, filho da mãe. Ele precisa consumir 1000 calorias de pré-treino, mas ele não consegue comer uma fatia de pão. Aí você faz o quê? Você chora, não é mentira, gente. A gente usa suplemento. Porque aí eu coloco, não, olha, você precisa de tantas calorias pré-treino proveniente de carboidrato e proteína. Você não consegue comer porque você passa mal, tem um desconforto gastrointestinal. Vou colocar um whey protein, vou colocar um suplemento de palatinose, carboidrato, por exemplo. Aí nessa parte de nutrição esportiva entra muito bem, mais uma vez. Agora, a pessoa que faz 30 minutinhos de musculação, 31 horas. 3 vezes na semana. 3 vezes na semana. Tá trabalhando de home office, que eu acho uma vantagem hoje em dia. Tem essa do home office. É maravilhoso. Tá, sua geladeira ali do seu lado, o fogãozinho separa 5 minutinhos, pega lá e prepara um lanche. Não tô dizendo, gente, vocês estão em casa, vocês estão à toa. Não é isso, pelo amor de Deus, não vão, né? Mas a pessoa tá ali, ela tem uma facilidade maior de fazer uma pausazinha de 5 minutos. E lá já tem na geladeira conservada e comer alguma coisa. Entra até a propaganda das marmitas, que eu recomendo. Gente, tem preguiça de preparar? Pega uma marmita. Vai esquentar, pronto. Coloca no micro-ondas ou então volta a trabalhar. 5, 6 minutos, você volta lá, já pronto. Você consegue comer. Outra,
1 hora de almoço no home office, 5, 10 minutos está pronto, né? Sei lá, 20 minutos comeu, tem até 30 minutinhos para descansar. É prático. Como você falou, né? Seu paciente chegou lá, eu quero algo prático. As refeições não é só porque, né? Eu venho, né? Tem a NutriBox, nem nada. Mas você mesmo, né? Para quem não quer comprar, pode fazer. Pode se organizar no fim de semana. E fazer e deixar lá tudo organizado. Sem estresse durante a semana. E quando a gente aprende que tudo pode ser congelado, já é uma mão na roda. Eu falo, a gente prepara um sanduíche e congela. Faz um patê, deixa na geladeira dura 3 dias. Então eu ensino muito nessa parte de conservação. Então a pessoa não tem tanta necessidade. E outro ponto, gente, eu não sei se vocês já foram a uma loja de suplemento, tiveram curiosidade, mas eu não acho que eles estão acessíveis no ponto de vista financeiro. Então, por exemplo, o paciente tem intolerância à lactose. Eu vou ter que optar por um whey protein isolado, uma proteína diferente ali da proteína do leite. A gente está falando de suplementos que às vezes custam R$200, 250, R$300. Aí eu vou prescrever um desses. Aí tem uma creatina da vida que subiu de preço. Nossa. Porque a creatina já foi barata, hoje já não é. Hoje não, Aí eu tô falando de, às vezes eu penso, que eu gosto, tá? Eu gosto de creatina, eu sou fãzinho de creatina. Eu acho também um suplemento fantástico. Não, ela é sensacional, mas aí eu tô falando de às vezes um suplemento que tá R$70, R$100 botando baixo, porque eu já vi os preços mais caros. 210. Olha só. 210. Aí você bota uma creatina com um whey, deu R$400, gente. Se fosse pra escolher só um. Entre eles, aí depende do contexto. Olha só a pessoa já querendo fazer a cobra. Mas eu indicaria a creatina. Eu gosto da creatina. Porque a creatina, ela realmente é comprovada. Ela melhora muito a questão de força, desempenho esportivo. Ela melhora a parte cognitiva. Então é um suplemento muito bom. Muito bom. E assim, tem até estudos com idosos, né? Com o uso de creatina. Eu achei muito bacana. A gente percebe que uma quantidade ali moderada, uma pessoa que não tem risco de insuficiência renal, porque o povo acha que tomou 3 gramas de creatina, o rim vai embora, sim, né? Sim, não é assim também, gente. Mas ainda tem gente mas ainda chega... tem, né? Mas... Eu falo, não, gente, o rim não é assim, não. mas é claro, mais uma vez, tudo envolve contexto. Porque eu vejo que às vezes as pessoas exageram muito no consumo proteico, aí toma creatina, aí toma whey protein, e aí a pessoa, enfim, aí realmente ela gera uma sobrecarga hepática ou renal por exageros, por achar que eu tenho que comer proteína até não caber mais. O que eu falo que é até prejudicial no processo de hipertrofia muscular. Verdade. Porque eu falo, Ramon, eu sou magrinho, eu quero construir músculo e vou comer proteína até dizer chega. Eu falo, não. Pelo contrário. Se você come muita proteína, você vai ficar cheio rápido, você vai necessitar de um gasto energético maior para a digestão, o que consequentemente atrapalha a hipertrofia. E o que eu faço nos casos de hipertrofia? Eu falo, não, a sua dieta vai ser hiperproteica, mas não tanto, e eu vou aumentar mais carboidrato, vou fracionar carboidrato na quantidade necessária, tudo tipo para você ter desempenho. Se você exagera demais em proteína, você até retarda esse processo, sem falar que às vezes você gera problemas gastrointestinais. Então você diminui toda uma parte absortiva também, gerando um péssimo resultado de hipertrofia. Tem todo o processo, né? Então, por isso, gente, tem que procurar um nutricionista. Não tem pra onde fugir. Né? Não tem pra onde fugir. Quem deseja emagrecimento saudável, hipertrofia muscular, ou até mesmo, né, tratar outras doenças, tem que procurar um nutricionista, né? Então, Ramon, a gente vai finalizando, né? Eu agradeço muito a sua participação, é um prazer bater esse papo descontraído, um bate-papo super inteligente, né? Informativo. E eu queria que você deixasse, né, para os nossos ouvintes, um desafio, eu falo assim, né? Um desafio que a gente consiga alcançar. Não adianta a gente falar... Meu desafio amanhã é trabalhar, sei lá, os 24 horas por dia e comprar o melhor carro. Vai acontecer, gente? Não vai. Então, é um desafio a curto prazo, né? Algo que deixe que a pessoa consiga, sei lá, encaixar dentro da rotina, algo de fácil acesso. Um desafio para os nossos ouvintes fazer, né? E aí, quem conseguir fazer, por favor, né? Comenta aqui. Deixa aqui, gente, deu super certo, eu consegui fazer o desafio de vocês, estou adorando. E é isso.
Então, eu deixo a palavra com você e manda ver no desafio. Também não pode ser aquele bonzinho não, tá? Tem que ser um pouquinho mais malvado, tá? É. Eu acho que um desafio que vai calhar muito, e que eu não citei, mas só para finalizar também, hoje antes de chegar aqui a gente reclamou muito do calor. Então vou dar um desafio para vocês, que por mais que a gente não tenha abordado, que é muito importante, que é a hidratação. Nunca vi paciente desidratado ter um bom rendimento de performance em exercício físico. Então meu desafio de hoje é que vocês bebam minimamente 2 a 2,5 de água. Ou se você tiver com paciência, tempo, que é bem facinho, faz um cálculo, pega seu peso total de 50, 60 quilos e multiplica pelo menos por 30 ml. Ele vai te dar a quantidade em ml que você precisa ao dia, minimamente. Não tem problema beber um pouco a mais, tá? Isso vai te deixar hidratado, hidratada e vai melhorar muito sua performance física. Melhorando sua performance física, consequentemente você tem uma melhora aí de resposta para hipertrofia e também para emagrecimento. Então, levando em consideração esse tempo seco, esse calor que a gente está enfrentando e diz que vai piorar um pouco essa semana, então meu desafio é esse, bebam água na quantidade ideal. Mais uma vez o cálculo é 30 ml por quilograma de peso. Então pega seu peso, multiplica por 30 e essa é a quantidade mínima que eu desafio vocês a beberem. É isso, gente. Então cumpram o desafio de vocês, comenta aí, quem quiser, eu vou deixar anotado aqui como é que faz o cálculo, tá bom? E Ramon, para quem quer, né, ser atendido por você, seguir nas redes sociais, diz aí qual é onde você atende e qual é a sua rede social para o pessoal começar a seguir você. Perfeito. Bom, meu Instagram é bem fácil, na verdade, vocês encontrarem. Por lá também tem as informações de agendamento de consulta. Atualmente eu estou atendendo na Asa Sul em Águas Claras. Então tem 3 clínicas na Asa Sul e 1 em Águas Claras. Então vocês podem entrar em contato comigo e a gente conversa para ver qual se enquadra melhor para você. E o Instagram é Ramon Batista Nutricionista, então é bem fácil de encontrar. Bem fácil, gente. Sigam ele, é maravilhoso, lá tem muitas dicas. E é isso. Muito obrigada, Ramon. E até a próxima. Eu quero você aqui mais e mais vezes pra gente, né, bater papo sobre nutrição, saúde, bem-estar e trazer mais informação pra essa galera. Muito obrigado pelo convite. E é muito gostoso de falar de nutrição, porque você percebe que não tem fim, né? Não tem fim. A gente pode passar o dia inteiro falando de nutrição. A gente falou de um pequeno assunto e olha só o tanto que rendeu. Então a nutrição é uma ciência. Eu vou puxar a sardinha mais uma vez para nós nutricionistas. Nós somos os únicos que conseguimos contextualizar essa parte alimentar. Temos a nossa importância nessa parte de contextualização. E a ciência da nutrição é linda e ela é muito ampla. Então, hoje vocês viram o meu lado de conduta, o lado da Andressa de conduta relacionado a um pouco de nutrição esportiva, emagrecimento e hipertrofia. Mas se a gente chamar 10 profissionais aqui, cada um tem algo a cooperar nesse sentido também. Isso é verdade. Cada um tem uma forma de tratar. Não tem aquele o errado, o certo. Tem formas diferentes, né? Assim como os indivíduos. Os indivíduos são diferentes e a gente trata de maneira única. Por isso que a gente fala plano alimentar individualizado, né? Não é aquele da internet. Exatamente. A gente primeiro escuta e vai montar o plano alimentar de acordo com a necessidade. Então é isso. Muito obrigado. Obrigada a você. Um beijo, gente. Até a próxima. Até a próxima.